meditação, essa reflexão que eu trouxe hoje para nós, da Palavra de Deus, para a gente refletir um pouco que a nossa vida é curta, né? Então eu queria, com os irmãos, a gente ler o Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, o homem de Deus. E quando na Bíblia fala homem de Deus, é um profeta. E ele que escreveu esse Salmo, o Salmo 90. Que eu vou ler agora com os irmãos, acompanhem. Deus e os seres humanos, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser como eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que se passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sono. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a Tua ira? Tem compaixão dos Teus servos. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Aqui, esse salmo faz um contraste, né, da eternidade de Deus. E Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Uns nascem, outros morrem, e Ele continua sendo o nosso refúgio a cada dia. Antes de formar os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Deus não tem início nem fim, Ele é eterno. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus Criador do céu e da terra. Seu poder é ilimitado, é o Deus Todo-Poderoso. Esse versículo dos 3 ao 6, os seres humanos vivem diante de Deus com uma sentença de morte. Descreve a nossa fragilidade de vida humana em contraste com a eternidade de Deus. Davi, no Salmo 144, ele diz também, escreveu que somos como um sopro e nossos dias como uma sombra que passa. Somos como um sopro, né? Então a vida passa e a nossa vida é curta. Aqui no versículo 10 diz assim, uma coisa que eu quero dizer assim, no versículo 10 diz assim, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Uma coisa nós temos em comum, Deus nos deu
um espaço de tempo de 24 horas para cada um de nós. E a reflexão aqui, irmãos, como nós estamos vivendo esse pouco tempo, né, que a gente tem aqui de existência na Terra. Desde os 70 anos, os mais fortes chegam aos 80 anos. Né? Então a reflexão, como nós estamos vivendo. Esse salmo quer dizer assim, que a gente tem que viver de forma plena, né? Conforme a vontade de Deus. No versículo também 12, diz assim: fazem com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Então, viver de uma maneira sábia, né? Com uma consciência, de forma consciente e significativa, buscando a sabedoria divina para orientar as escolhas, as nossas escolhas e ações. Em essência, o versículo nos convida a reconhecer a finitude da vida e a buscar sabedoria para aproveitar cada dia de forma plena, alinhada com a vontade de Deus. Vamos ler o versículo, o Salmo 32, versículo 8 e 9, que fala sobre o ensino. Como nós devemos andar nesse breve tempo que a gente tem aqui na Terra. 32, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim. Acharam aí, irmãos? Amém. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam de ser guiados com capresco e rédeas para que obedeçam. Então, diz aqui, sem juízo, né? Que a gente deve andar com juízo, né? Não sem juízo. Não como o animal ali, o cavalo, o burro tem que ser guiado, né? Então a gente tem uma vida plena em nossas escolhas, nossas ações. E às vezes assim a gente trabalha, né? Só pensa no trabalho para casa, de casa para trabalho, buscando muitas vezes as coisas desse mundo, as coisas materiais, que sabemos que não vão nos levar a nada, né? E o quanto tempo a gente está passando com a família, né? E, então eu digo assim, aproveite a cada dia da sua vida de maneira plena, assim, com consciência que somos completamente dependentes de Deus. Não saia de casa sem fazer a sua oração, sem dar um abraço na sua amada, né? E a gente sai todo dia para o trabalho, né? Então eu me acordo de manhã e agradeço a Deus pela vida. E estou saindo de manhã cedo assim para fora e olho para o céu, aquele universo imenso, né? E agradeço a Deus por cada dia que Ele me concede. Então não deixe para amanhã, né? De fazer hoje, né? Nós olhamos um filme que fala Perdido na Montanha, um pai que vivia trabalhando, né? E ele prometeu quando voltasse do trabalho o seu filho que ele iria pescar, né? Ele voltou do trabalho e o filho veio correndo, os dois filhos vieram correndo atrás dele para abraçá-lo, né? Pegar o colo do pai, e ele no momento não deu, apareceu um serviço e ele cancelou essa pescaria com os filhos. Daí, para não deixar, né? Vamos para uma montanha, porque ele iria voltar a trabalhar de novo. Enfim, ele se perdeu, esse menino se perdeu. E antes de ele subir para a montanha, o pai queria falar para ele que amava ele, e não falou. E daí o filho se perdeu na montanha, ficou 9 dias. Isso é uma história real.
ficou 9 dias perdido na montanha, e o pai dele começou a pensar em tudo aquilo ali. Por que ele não falou que amava o filho dele? Ele achou que ia perder o filho dele. Então não deixe de falar para sua esposa que ama o filho que ama hoje, né? Que amanhã a gente não sabe, né? Não pertence a nós. Então a gente refletir mais sobre isso, de como eles estão vivendo hoje, né? Que nem a palavra diz, o amanhã pertence a Deus, tá? O hoje pertence a nós. Mas isso não quer dizer que hoje nós vamos, que amanhã Deus nós não vamos viver hoje de forma assim que, vamos dizer assim, vamos gastar tudo hoje, vamos comer tudo hoje, sem pensar no amanhã também, né? Por mais que pertença a Deus, né? Vamos dar um exemplo, eu gastar todo o meu dinheiro hoje, amanhã, né? Trabalhar e só gastar meu dinheiro e não pensar na minha aposentadoria futuramente. Vai chegar um tempo que eu vou chegar a uma certa idade, eu não vou ter mais força para trabalhar, eu não vou conseguir mais trabalhar. E esse dinheiro todo que eu gastei hoje, né? E amanhã, Deus lá vai me faltar, entendeu, irmãos? Então Deus não vai mandar dinheiro do céu para ti. Então a gente tem que viver o hoje com sabedoria, né? Com sabedoria. E que nem eu estava me lembrando também de estar mais tempo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala lá em Lucas